E como que será que a gente escolhe uma empresa para poder ser investidor dela, para comprar uma ação? Como que a gente vê a análise de preços? A gente vê notícias, a gente vê o que os influenciadores estão falando, a gente vê alguns indicadores. Aqui nesse vídeo eu vou deixar tudo muito claro para você. A gente vai falar sobre os 5 indicadores que eu mais utilizo para escolher uma boa ação para investir e alguns insights aí para a gente ver umas simulações, vou trazer algumas empresas para a gente poder estudar, tá? Para você mitigar de uma vez por todas essas dúvidas que você tem sobre comprar as ações e quando comprar essas ações. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E lembrando que a análise dos indicadores, quando a gente entra nos sites lá como Investidor 10, Status Invest, Fundamentos, aqueles indicadores que estão presentes lá são um retrato do passado. É o que aconteceu nos últimos 12 meses, é o que aconteceu nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. E a gente não pode utilizá-los isoladamente, apesar de ser uma mão na roda para a gente, tá? Eles não são uma verdade absoluta porque justamente refletem o hoje para o passado e não as perspectivas futuras. Então, a gente precisa ter mais critério e também é uma análise microeconômica, não é uma análise macro, onde a gente estuda os dados da economia daqui para frente. Então, lembra sempre que quando você for analisar esses indicadores, você está vendo uma foto da empresa e não enxergando ela daqui para frente. Mas enxergar essa foto, enxergar o que aconteceu no passado já nos dá um grande indicativo para poder realizar a compra ou não, o investimento ou não dessa empresa, porque a gente sabe do histórico que tudo que vem acontecendo com ela, os ciclos de mercado que aconteceu, as altas, as baixas, como essa empresa se comportou, se ela deu lucro, se ela não deu, tudo isso a gente consegue ver por esses indicadores, por isso que eles são importantes. E os 5 indicadores que eu mais utilizo são a dívida líquida pelo EBITDA, que reflete o tanto que a empresa está alavancada pelo lucro que ela está oferecendo, ou pela capacidade de geração de lucro que essa empresa dá, que é refletida pelo EBITDA. Então a gente vê que algumas empresas elas têm essa alavancagem maior, elas precisam de tomar um pouco de dívida para poder crescer o negócio dela. Assim como são algumas empresas que a gente viu agora, a Klabin, por exemplo, tomou um pouco mais de dívida para poder crescer e entregar um lucro melhor depois. A Taesa também faz esse tipo de investimento. Então, algumas empresas elas têm uma dívida líquida por EBITDA um pouco mais elevada e a gente observa que até 3.0 está com uma dívida líquida pelo EBITDA num patamar mais saudável, onde a empresa não está super endividada, está com uma saúde financeira ok. A gente tem também o ROI, que é interessante. Empresas que entregam um bom ROI entregam um retorno sobre o patrimônio e é um retorno sobre o patrimônio do investidor. Aquilo que está ali nas ações que você comprou, ela te devolveu. E a gente observa que valores acima de 15% é um dado de uma empresa super saudável, porque é uma empresa que entregou ali um retorno de 15%, que está acima da taxa da inflação, que está acima da média dos investimentos de renda fixa, que são consideráveis mais saudáveis. Então, quando você investe em uma ação de renda variável, você busca um retorno superior, porque você está tomando um pouco mais de risco do que investir numa renda fixa. Então, a gente sabe que um ROI acima de 10, 15% é interessante. Preço-lucro que reflete ao quão dispostos estão os investidores a pagar pelo lucro que a empresa está dando. Então, o preço que ela está sendo negociada pelo lucro que ela oferece. A gente observa que valores abaixo de 10 são considerados de empresas mais saudáveis, empresas interessantes, empresas onde você vai reaver o capital que você investiu na quantidade de anos que está nesse PL de certa forma, a grosso modo, tá bom? Então, se você pega uma empresa que tem PL de 8, por exemplo, quer dizer que em 8 anos você vai reaver o capital que você investiu ali em forma de proventos, valorização da empresa, distribuição de bonificações, entre outros parâmetros. Tá? A gente também procura empresas que têm um dividend yield acima de 5%, 5%, 6%, 7%, porque esse valor é interessante de distribuição de dividendos e o nosso retorno ali dos investimentos que a gente faz de forma a ser considerada essa renda passiva. Então, lembrando aquele patamar do investimento risco-retorno,
a gente busca empresas onde a gente vai estar exposto a um certo risco, com esse retorno que vai, ao longo do tempo, sendo maior do que os investimentos em renda fixa, por exemplo. Então, por isso que um dividendo, empresas que pagam dividendos, são empresas que já estão com uma saúde financeira bem interessante, salvo alguns casos específicos. Tá? E o último indicador é o preço sobre o valor patrimonial, que é o quanto está sendo negociada a ação daquela empresa por tudo que ela vale. Então, a gente tem valores ali abaixo de 1,5, por exemplo, é um valor a ser considerável interessante. Então, resumindo, você está analisando os indicadores, você vai analisar a dívida líquida pelo EBITDA, o ROI, o PL, o Dividend Yield e o preço sobre o valor patrimonial. São métricas iniciais para você começar os seus estudos sobre os investimentos. Eu trouxe uma empresa aqui interessante que eu vou colocar na tela agora, só para a gente analisar como forma ilustrativa e educativa esses indicadores. A gente tem aqui, no caso, a Jalles Machado, que é uma empresa de açúcar, etanol e derivados, né, da cana-de-açúcar. A gente tem aqui o indicador de dividend yield de 5,65. A gente tem um PL de 3,78, um preço sobre o valor patrimonial de 1,1. A dívida líquida por EBITDA não existe, porque a empresa não tem dívidas. E um ROI de 31,57. Viu? Quando a gente analisa pelos indicadores, esse todo o contexto já dá para a gente filtrar boas empresas e empresas que não são tão rentáveis assim. Aqui, a Jalles Machado entraria num critério de investimentos com base nesses cinco indicadores, se você quiser analisar, tá? Mas como eu disse que é um retrato do passado, a gente analisa também esses indicadores, o comportamento deles no passado. Olha, nos últimos anos, ela tem uma média, apesar desses últimos 12 meses ser 5,65 de dividend yield, a média é 3,6%. A média do PL é 7,8%. A média do preço sobre valor patrimonial é 1,67%. A dívida líquida pelo patrimônio líquido também é abaixo de 1,4%. O ROI, a média de 22%. Então, quando você for analisar, analisa esse retrato dos últimos 12 meses, mas vê a história do passado. Porque, às vezes, eventos recorrentes, por exemplo, algumas empresas tiveram um lucro absurdo em 2022, por exemplo, a Gerdau, a Vale. Então, isso pode refletir, a própria Petrobras também teve uma distribuição de dividendos absurda em 2023. Isso pode mascarar um pouco a sua análise. Então, veja o histórico também. Aqui, se você for escolher outras empresas, por exemplo, aqui como no caso a CVC, que é uma empresa de turismo e viagem, a gente observa, vamos ver esses indicadores. Olha só, a gente não tem dividend yield, ou seja, não distribui dividendos. Ela tem um PL negativo, ou seja, ela tem um preço por um lucro negativo, uma empresa que vem dando prejuízo, né? Então, PL negativo já não entraria no caso. Ela tem um preço sobre valor patrimonial de 4,22, ou seja, apesar de uma empresa que não está pagando dividendos, está entregando prejuízo e ainda é negociada 4 vezes mais o valor do que ela realmente vale. Ela tem uma dívida líquida por EBITDA de 3,3 e tem um ROI de super negativo, menos 109,8%. Então isso já observa que esses critérios, só de você já analisar esses 5 indicadores, você já consegue filtrar boas empresas de empresas que não estão dando muito lucro. E se algum desses indicadores não estiverem dentro do parâmetro, lá igual a gente viu na Jalles Machado, por exemplo, tem 4 indicadores legais, mas falta um, então vou deixar de investir nessa empresa por causa disso? Fica bem atento que a gente vai conversar sobre isso também. Veja aqui, eu trouxe um exemplo da Kepler Weber, que é uma empresa que eu gosto muito, estou estudando ela para a gente colocar na carteira do canal. E fazendo um parêntese aqui rapidinho para você que está aqui no Investidor Classe Média, a gente tem uma carteira de ações de dividendos, a gente investe em boas empresas lucrativas, que vem retornando em dividendos para a gente construir nossa renda passiva, que vai ser a nossa aposentadoria futura. Eu invisto toda semana R$50 em empresas que eu acho bem interessante. Vou deixar o card aqui para você assistir. Voltando aqui na Kepler Weber, a gente tem aqui na filtragem dos indicadores. A gente tem um PL, ou um Dividend Yield de 7,8, a gente tem um PL de 7,44, um preço sobre o valor patrimonial de 2,88,
uma dívida líquida pelo EBITDA negativa, ou seja, não tem dívida, tem caixa, um ROI de 38,76%. Veja que todos esses indicadores passaram no nosso crivo, exceto o preço sobre valor patrimonial de 2,88. Então, por que essa empresa está sendo negociada quase 3 vezes o valor patrimonial dela? A gente pode colocar aqui outros indicadores para ver isso. A gente pode pôr, por exemplo, um EV/EBITDA, que é o valor de firma sobre a capacidade de geração de caixa ou de lucro que a empresa dê. Então a gente tem um valor de 5,0, que também é um valor bastante interessante, considerando que o preço da firma está um preço atrativo pelo tanto de lucro que ela dá. Então a gente usa o EV/EBITDA junto com o ROI para ver essa correlação, digamos assim. Então, outra coisa que a gente vê, a dívida líquida negativa, porque ela tem uma liquidez corrente de 1,68, ou seja, para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, ela tem R$1,68 em caixa, guardado, reservado, para poder quitar essa dívida de curto prazo, se ela quiser. E ela tem CAGR, que é esse outro indicador aqui, é a capacidade de crescimento anual de 25%. Então, observa que é uma empresa que entrega dividendos, tem um PL abaixo de 10, não tem dívida, tem um ROI de 38% absurdo, mas está negociando 2 vezes, quase 3 vezes a mais do que ela vale. Por quê? Porque ela entrega um crescimento de 25% nos últimos 5 anos, que foi o que entregou. Ela tem bastante caixa e tem um valor de firma baixo. Então, por isso que os investidores estão dispostos a pagar a mais por essa empresa, tá bom? Se a gente for pegar uma outra empresa para a gente terminar a nossa exemplificação aqui, a Irani, por exemplo, que é uma empresa de papel e celulose, analisando todos esses indicadores, a gente tem 7,8 de dividend yield, um PL de 5,8, um preço sobre valor patrimonial de 2,08, dívida líquida pelo EBITDA de 1,37, um ROI de 35%. Aí a gente analisa o EV/EBITDA de 4,8, também no valor atrativo, uma liquidez corrente de 3,9, né, bastante caixa ali reservado, e um CAGR de 14,44. Então veja que quando você vai começando a analisar todos esses indicadores devagar, né, começando um de cada vez e tal, você vai criando um senso crítico melhor para você começar a investir nas empresas que você acha interessante, de acordo com os indicadores que você analisa. Mas, veja bem, a gente não pode ficar preso só nesses indicadores, porque ele pode mascarar algumas informações. A gente precisa entender como que a empresa funciona. Aqui no caso da Irani, a gente observa que ela tem essa negociação aqui de um preço sobre valor patrimonial de 2 vezes aquilo que ela está valendo em média, porque ela teve um crescimento de performance no valor da sua ação aí de 290% de crescimento nos últimos 5 anos. Então, o valor da cotação bastante, entregando um retorno no valor da ação aí para o acionista bastante atrativo. A performance de dividendo nos últimos anos tem aumentado cada vez mais. Ano passado entregou 0,64 centavos, esse ano entregou 85 centavos, isso dá dando um dividend yield de 7,8%. Então, você vai somando essas análises que você vai fazendo da empresa. Crescimento de receita e lucro também constante nos últimos anos que ela vai entregando. A gente tem também um gráfico de cotação e lucro bem diverso, né? Então, um lucro muito grande, a cotação lá embaixo, ainda indicando que um bom valor para você comprar, né? Então, ou seja, uma empresa que está com um valor de cotação baixo para o tanto de lucro que ela está ali oferecendo. A gente também tem que pegar o que os analistas estão falando, o que o mercado tem dito sobre essa empresa. A gente tem recomendações de compra, com 4 analistas indicando compra para essa empresa, com potencialidades de crescimento no valor da sua ação. A gente tem também aqui o que o futuro nos reserva para essa empresa, né? Então a gente tem um lucro por ação para 2024, apesar de todos os pesares, a previsão é de que seja um pouco menor do que foi esse ano de 2023, apesar de que o ano da distribuição de resultados ainda não finalizou, vai finalizar agora em fevereiro.
Então entregou a prévia é para entregar 1,78 de lucro por ação. Em 2024, R$ 1,16 por cada ação. Só que isso aqui não é o dividendo, tá, pessoal? Isso aqui é o lucro por ação, é o EPS que a gente chama. Para descobrir o dividendo, a gente tem que pegar esse lucro por ação, ver quanto que é o payout da empresa. Então, a Irani, ela distribui 50% do seu lucro líquido anual. Então, a gente pega esse 1,16, que é a prévia, para o lucro por ação de 2024 e multiplica por 50%, daí 58 centavos de dividendos. Né? A gente divide isso por 6% para saber o preço justo por critério de 10 base, dando um valor de R$ 9,66. Tá bom? Sei que é muita informação, sei que são muitos dados e muitos indicadores, mas você precisa ter mais contato com esses indicadores para você entender todo o case da análise dos investimentos, para você se tornar um investidor mais consciente, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, entender a empresa, o que ela faz, como que ela gera caixa, como que essa empresa dá lucro e dá dinheiro. Então, empresa de papel, uma empresa de petróleo, uma empresa de energia. Entenda a empresa, entenda o passado dessa empresa pelos seus históricos dos indicadores, quais são as suas projeções futuras, e você começa a acompanhar frequentemente as notícias que essa empresa vai reportando ao mercado. Isso vai te dando muito mais critério para você ser um investidor mais consciente, tá bom? Sei que o vídeo foi extenso, um vídeo denso, assiste de novo, pesquisa os indicadores ali devagar, tá bom? Para você entender direitinho e começar a investir bem nesse ano de 2024, tá bom? A novidade é também que agora a gente está reativando o nosso Instagram. Você pode acessar o Instagram, tem um link aqui embaixo para você clicar lá. A gente vai fazer postagens mais despretensiosas. Eu preciso da sua participação lá no Instagram, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você ficou feliz, se você aprendeu a analisar esses 5 indicadores aqui, deixa o like para mim nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, preciso muito da sua inscrição. Ative o sininho porque tem vídeo 3 vezes na semana. E comente aqui, qual é o indicador mais importante que você utiliza na escolha das suas ações? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!